Olá, senhores, sejam bem-vindos, todos bem? Vamos conversar a respeito do iter criminis, parte geral do Código Penal, iter criminis. O que significa iter criminis? Fases do crime, caminhos do crime. Segundo o professor Eugênio Raul Zaffaroni, iter criminis é o conjunto de etapas que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do delito. É o conjunto de etapas que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do delito. Então, fases do crime, caminhos do crime. Muito bem. Quais são as fases do crime? Fases do crime, senhores. Cogitação, preparação, execução, consumação. Cogitação, preparação, execução, consumação. São 4. Tem doutrina que coloca cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento do crime. Tem doutrina. Mas vamos ficar com as 4. Cogitação, preparação, execução, consumação. Você vai lembrar da frase caminhando pela estrada criminosa. Caminhando, cogitação, pela preparação, estrada, execução criminosa, consumação. Ou, cuidado, porque espancar é crime. Beleza? Senhores, é o seguinte. A partir de qual fase nós temos crime no Brasil? Cogitação, preparação, execução, consumação. Você sabe que a cogitação é a fase interna do agente. Preparação, execução e consumação são fases externas do agente. Beleza? Cogitar é crime? Evidente que não, pessoal. Cogitar não. Por quê? Está interno do agente. Isso não é punível. Preparação é crime? Senhores, tem gente que fala, nossa, preparação é crime. Preparação é crime. Medida de exceção, formação de quadrilha ou bando, petrechos para falsificação de papéis públicos, petrechos para falsificação de moeda, não é isso? Muito bem. Mas, senhores, o Código Penal, ele responde a partir de qual fase nós temos crime no Brasil. Você concorda que ou o sujeito tenta praticar o crime e ele já começa a responder, ou ele consuma e responde por consumado. Ou ele tenta e já começa a responder, ou ele consuma. Antes da tentativa não é nada. Muito bem. O artigo 14.2 fala assim, disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu quero, mas eu não consigo, a famosa fórmula de Frank. Eu quero, mas eu não consigo, uma circunstância alheia, iniciada a execução. Não a preparação, não a cogitação. Senhores, professor Zaffaroni fala o seguinte, atos de tentativa são os que estendem desde o momento em que começa a execução até o momento da consumação. Atos de tentativa são aqueles, né? Se estendem desde o momento que começa a execução do crime até sua consumação. Então vamos lá. Eu quero furtar um banco em 2016. Mas, para isso eu alugo uma casa, que eu vou fazer um túnel. Eu alugo uma casa. Então quero furtar, cogitei e decidi, né? Quero furtar. Muito bem. Isso não é punível. Alugo uma casa, me preparei, aluguei uma casa. Legal? Até aqui? Isso é tentativa de furto, senhores? Não. Eu só aluguei uma casa. Eu iniciei ato de execução? Não, eu não iniciei ato de execução. Mas eu já aluguei uma casa e já fiz o túnel. E a polícia descobriu o túnel, só que na verdade falta 50 metros para eu cavar. A polícia descobriu. Isso é tentativa de furto? Não, não é tentativa de furto. Isso é o quê, pessoal? Isso é ato preparatório, isso é dano. Isso é crime de dano. Beleza? O que não pode é tentativa de furto. Agora, eu aluguei uma casa, fiz o túnel, a polícia está dentro do banco. Só falta eu estourar um pedacinho e entrar no banco.
Eu estou no pedacinho e aponto para o banco. A polícia está preso. Aí eu não consegui consumar por uma circunstância alheia à minha vontade. Eu estou armado, quero assaltar uma pessoa. Cogitei, me preparei, coloquei a arma, estou andando aleatoriamente. A polícia me aborda e fala: preso, tentativa de roubo. É tentativa de roubo, senhores? Onde está a vítima? Eu pratiquei ato executório? Eu pratiquei alguma elementar do roubo? Violência, grave ameaça, subtrair? Não! Isso é porte ilegal de arma. Então não significa que no porte ilegal de arma que você está punindo o cara na fase preparatória do roubo. Jamais. Por quê? Porque porte ilegal de arma é um crime consumado. Uma vez que eu saco da arma e anuncio o assalto, o crime mais grave absorve o menos grave. Princípio da consunção-absorção. Está claro? Então, senhores, aí eu pratico um ato executório. É um assalto, passe a bolsa. Maravilha? Aí a polícia nesse exato momento me prende. Eu não consumei o delito por uma circunstância alheia à minha vontade. Beleza? Entrei na fase de execução. Segundo o professor Zaffaroni, atos e tentativas são os que se estendem desde o momento em que começa a execução até o momento da consumação. Eu tentei. Passe a bolsa, inverteu a posse, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inverteu a posse e consumou. Consumação. Cuidado com isso, pessoal. Extorsão mediante sequestro. Eu arrebato a vítima, consumou o delito. Precisa da indevida vantagem? Não. E se eu conseguir? Aí é mero exaurimento. Crime exaurido. Crime esgotado. Beleza? Então nós temos crime no Brasil a partir da terceira fase, que é a fase de execução. Praticou um ato executório, tentou. Praticou uma elementar do crime, tentativa. Praticou todas, consumou. E além da consumação, exauriu. Não temos fase, cogitação, preparação. Ah, mas informação de quadrilha ou bando? Senhores, o próprio legislador resolveu antecipar a consumação. IP-trechos para falsificação de papéis, para falsificação de moeda. O próprio legislador resolveu antecipar a consumação. Eu tenho petrecho para falsificação de papel público. É crime consumado. Já é crime consumado. Cogitação, preparação, execução, consumação. Porque se eu falsificar, o crime mais grave absorve o menos grave. Então é punição na fase preparatória, né, por ordem legislativa. O próprio legislador resolveu antecipar a consumação. A meu ver, não é correto você dizer que temos crime na fase preparatória. Por quê? Porque não. Por quê? Porque se o sujeito possui petrecho, já é crime consumado, não está na fase preparatória. Legal? Então cuidado, cogitação, preparação, execução, consumação, temos crime no Brasil a partir da terceira fase. Por quê? Porque o código fala 14.2, disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Fechou? Um grande abraço, sucesso, até uma próxima oportunidade, estudem, estamos juntos, senhores, sempre rumo ao seu concurso. Legal? Um abraço, tchau.